Palavra de Deus, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de 2 Coríntios. O livro de Coríntios nós estamos estudando já há 3 semanas, essa é a 4ª semana. O tema da carta é Cristo, nossa suficiência. E o versículo tema é 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então esse é o versículo tema da carta. A semana passada nós terminamos o capítulo 1. E alguém lembra o tema que nós estudamos a semana passada? Já esqueceu, né? Tá bom. Também não lembro o que eu comi ontem, mas ainda estou de pé por causa do que eu comi ontem. O importante é comer todo dia, né? Então aqui estamos para nos alimentar mais uma vez. Mas o tema da semana passada é Cristo é o sim e o amém de Deus. Amém? Então nós falamos, né, no começo do capítulo 1 que o Deus sobre o Deus de toda a consolação. Na semana passada que Cristo é o sim e o amém de Deus. E hoje nós vamos falar, nós somos o perfume de Cristo. Então esse é o tema de hoje. 2 Coríntios 2, de 1 a 17, somos o perfume de Cristo. Tá bom? Esse é o tema da mensagem de hoje. Como nós vamos estudar todo o capítulo 2, são 17 versículos, não dava para dividir, senão você, né, não ia entender o contexto todo. Nós não vamos ler para guardar tempo, tá? Para sermos mais dinâmicos quanto ao tempo. Então, vamos só orar e a gente começa o estudo do capítulo 2. Amém? Pai, muito obrigado, Deus, porque aqui estamos, Senhor, reunidos no Teu nome para estudar a Tua palavra, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Senhor, que não seja apenas um momento para conhecimento, Deus, intelectual, mas que seja um conhecimento experimental. Que ao nós olharmos a Tua palavra, o verbo vivo, que Jesus se revele para nós, Senhor. Possamos ver Jesus, Senhor, nesse capítulo 2 aqui também, de 2 Coríntios, e que ao nós meditarmos na Tua palavra, Senhor, Teu Espírito, ouçamos a voz do Teu Espírito Santo falando conosco, transformando as nossas vidas, Senhor, nos trazendo para mais perto de Ti, ministrando aos nossos corações, Senhor. Continua a fazer a Tua obra em nós, ó Deus, porque o Senhor nos ama, Deus, e o Senhor nos separou, Deus, com um propósito muito claro de relacionamento contigo. Então, não nos deixa nos distrair, Senhor. Faz a Tua obra, venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus, Deus. Fala conosco hoje. Caiam por terra, Deus, todas as ciladas do diabo que tentam nos impedir, ó Deus, de prestar atenção na Tua palavra, de entender a Tua palavra e de aplicar a Tua palavra, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado essa noite e o Teu povo grandemente abençoado, Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? É isso aí. Então, na semana passada nós vimos Paulo esclarecer aos irmãos de Corinto que estavam duvidando da sua palavra. Estavam falando, olha, Paulo, a palavra dele é questionável. Ele falou que passaria aqui no caminho de volta da Macedônia e ele não veio. Ao invés disso, ele mandou uma carta. Então, que apóstolo é esse que não tem palavra? Então, eles começaram a duvidar e a questionar o apostolado de Paulo, a autoridade dele. E ele, de uma forma tremenda, ele fala, não, nós não somos daqueles que falam sim querendo dizer não, e não somos daqueles que falam não querendo dizer sim. Não, nós temos palavra. E ele havia dito, se Deus quiser, eu estarei com vocês. Né? Se essa for a vontade de Deus, eu estarei com vocês. E agora, nessa parte do capítulo 2, Paulo ele explica um pouco mais o porquê ele não passou em Corinto, como ele havia falado para os irmãos que faria na volta da Macedônia. Ele simplesmente fez a sua primeira viagem a caminho da Macedônia, mas ele preferiu mandar uma carta, enviar uma carta para a igreja, ao invés de passar lá novamente. É isso que nós vamos ver na passagem de hoje. E algo que chama muito a atenção é que a gente pode, né, vai prestar atenção nesse estudo, é que Paulo ele fala sobre o perdão e ele termina falando sobre essa vitória que nós temos em Cristo Jesus. Então, presta atenção nesses pontos desse estudo, tá bom? Ele vai dar explicações, né, mais detalhadas do porquê ele não passou de volta em Corinto. Ele vai falar sobre perdão e ele vai falar sobre a vitória que nós temos em Cristo Jesus.
Então vamos lá, versículo 1 diz assim: por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Então Paulo, ele resolveu, ele determinou, eu determinei não fazer outra visita que causasse tristeza. Por quê? Porque a primeira visita que Paulo fez à igreja em Corinto, ele foi lá visitar os irmãos e ele lidou com problemas. Haviam problemas de moralidade sexual, problemas de maledicência, problemas de competitividade. A igreja de Corinto tinha, né, os dons do Espírito, era uma igreja cheia dos dons do Espírito Santo. Porém, eles estavam desviados do Senhor, eles estavam competindo entre si. E Paulo, ele corrige, Paulo exorta, Paulo ele fala como um pai fala ao filho, querendo bem. E nesse caso específico, né, desse irmão que estava dormindo com a madrasta, né, e aquilo foi muito... foi um momento muito difícil, não só para Paulo de ter que confrontar eles, né, como também para a igreja, né, que foi um momento que não foi agradável, Então Paulo, ele queria dar um tempo para os irmãos em Corinto refletir sobre tudo o que aconteceu, mudar as suas atitudes, né, e de forma que não desgastasse o relacionamento. Ele foi muito sábio em não voltar, e ele falou: olha, eu resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Então, em vez de eu voltar e vocês se entristecerem e eu ficar triste também, é melhor eu não ir. Foi por isso que eu não fui. É isso que Paulo está falando aqui. Ele está dando mais razões, mais detalhes do porquê ele não voltou a Corinto depois da Macedônia. Irmãos, um ponto que eu quero enfatizar antes da gente ir para o versículo 2 é que a gente precisa ter esse cuidado que Paulo tem. Às vezes nós queremos tanto acertar as coisas, né, num relacionamento, que você só consegue enxergar que a outra pessoa tem que mudar. E aí o que você faz? Você fica ali martelando. A pessoa, ela não tem nem tempo de processar, ela não consegue enxergar o que você está enxergando muitas vezes. E ela precisa de um tempo para poder refletir, para poder... até que o Senhor mostre para ela aquilo. Aí sim, ela vai ter a mudança. Aí sim, alguma coisa de Deus pode acontecer. Senão é força do homem. Senão não é mudança de Deus. E Paulo, ele foi muito sábio. Ele falou: eu não vou, para que eu vou passar aí? A gente vai, né, se desgastar. O nosso relacionamento é muito precioso para a gente se desgastar. Então... vejam bem, não é que Paulo está largando eles de vez, não, ele vai explicar aqui mais tarde, ele está simplesmente dando um tempo para que eles processem tudo que Paulo havia dito para eles. Isso a gente aplica em todas as áreas da vida, no trabalho, na família, no casamento, muito importante, né? No casamento, principalmente no casamento, nas amizades, na igreja, né? Isso aqui é um exemplo típico de igreja, né? Ele não queria que o relacionamento dele com os irmãos fosse desgastado. Nossa, toda vez que a gente está junto, a gente sempre discute. A gente precisa ser capaz de pôr para fora, resolver o problema, resolver aquilo que está incomodando. A gente tem que ser capaz de comunicar, mas a gente não pode, a gente tem que estar sensível o suficiente para não forçar, né, na nossa própria força aquela situação para acontecer, né? Não querer mudar na nossa força, mas é importante a comunicação e é importante esse tempo de processamento, de reflexão, tá bom? Versículo 2: pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Então Paulo está falando: olha, vocês são a minha alegria. Se eu estou alegre, se eu sou feliz, é por ver Jesus na vida de vocês. Se eu posso dizer hoje: Deus, eu te louvo pelos irmãos em Corinto. Por que eu posso dizer isso? Paulo está falando: porque eu vejo Jesus neles. Eu vejo a perseverança, eu vejo o amor de Deus, eu vejo o modo que eles servem um ao outro. Vocês são a minha alegria. Ver vocês bem me faz bem. Ver vocês alegres me faz alegre. Ver vocês crescendo em santificação, meu coração explode de alegria. Ver Jesus em cada um de vocês, Paulo está falando, essa é a minha alegria. Isso faz o meu ministério ter sentido. Isso, eu não precisava ver os frutos desse ministério, mas ver o bem de vocês
Ver vocês crescendo em Jesus, isso me alegra. Isso me traz alegria. Agora ele está falando, como? Aqueles que me trazem alegria, né? Se eu entristeço aqueles que me trazem alegria, como que eu vou me alegrar com vocês? É isso que Paulo está falando. Se eu entristeço vocês, como que eu posso esperar me alegrar com vocês? Então Paulo falou, olha, foi para poupar vocês, foi para o bem de vocês, que eu não passei novamente em Corinto, depois da Macedônia. Então Paulo, ele não foi egoísta, né? Ele fez isso pensando neles, pensando no outro, pensando nos irmãos. E aí o versículo 3 e o versículo 4 diz assim: escrevi como escrevi para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Então, quando Paulo, essa aqui é a segunda carta, né? Quando Paulo se refere, olha, escrevi como escrevi, ele está se referindo à sua primeira carta, que foi uma carta muito dura, foi uma carta de correção, foi uma carta de exortação, uma carta onde ele exige disciplina na igreja. Então ele fala, eu escrevi como eu escrevi, o modo que eu escrevi foi daquele modo, para que quando eu estiver com vocês, eu não fique triste, mas eu me alegre com vocês. Paulo, ele estava confiante, quando ele escreveu aquela carta, que aquela carta seria de cura para a igreja em Corinto. E ele esperava realmente que quando ele for, ele não se entristecesse com aqueles que deveriam alegrá-lo. Então ele diz aqui, como ele escreveu no versículo 4, como que Paulo escreveu aquela carta? Eu lhes escrevi com, o que diz lá? Grande aflição e angústia de coração. Então não foi fácil para Paulo escrever essa carta. Paulo ele escreveu essa carta com grande aflição. Tinha mais lágrima do que tinta essa carta. Com angústia no coração. Sabe quando você ama demais alguém e essa pessoa está num caminho de morte? Talvez alguém aqui saiba o que é isso, esteja passando, tem alguém na família. Você ama demais essa pessoa, você quer o melhor para ela, você é capaz de fazer qualquer coisa por essa pessoa. Mas essa pessoa, ela não te ouve e ela continua indo em direção a um abismo, a um precipício. Isso não faz você rir, isso não alegra você, isso não faz você pular de alegria no Senhor. Não, isso traz angústia no coração. E é isso que Paulo está falando aqui. E com muitas lágrimas, não para deixar vocês tristes, não foi essa a razão, mas para que vocês soubessem como é profundo o amor que eu tenho por vocês. Quando Paulo está falando, quando eu escrevi aquela carta, não foi para deixar vocês mais tristes, não foi para revoltar vocês. Eu escrevi para que vocês saibam o quanto eu me importo com vocês. Eu realmente me importo. Irmãos, é sempre difícil confrontar alguém, não é? É sempre difícil. Nunca é fácil. Nunca é fácil. E a gente sabe por quê? Porque a gente já esteve do outro lado, né, da situação. Você sabe que quando alguém chega para você, para corrigir você, para confrontar você, se essa pessoa, se você tem absoluta certeza e confiança nessa pessoa, você até leva em consideração o que ela está falando. Mas se você tem alguma suspeita, se você acha, não vou muito com a cara daquele sujeito. Não, aquela pessoa ali é a pior. A daquele ali eu não posso receber nada, não recebo nada. E a gente é muito assim, a gente não é humilde, né? Paulo ele está fazendo um chamado à humildade aqui. Porque para receber alguma coisa, alguma exortação, alguma confrontação, é preciso humildade. E a gente não consegue receber de qualquer pessoa. É natural, é humano. Nós somos assim. Eu sou assim. Nós somos assim.
Você tem que ter plena certeza que aquela pessoa realmente te ama, que aquela pessoa realmente se importa, que ela não está falando aquilo porque ela não gosta de você, porque essa é a tendência natural nossa, né? Ah, está falando isso porque não vai com a minha cara, está falando isso porque não gosta de mim, está falando isso porque cismou comigo. E a gente tem essa mania de ver as coisas assim, do modo que eu sou a vítima, né? A pessoa está tentando me ajudar, mas não, olha, você é mau. Você está falando isso porque você é mau. Você quer o meu pior. Você não quer o meu bem. Então era dessa forma que os irmãos em Corinto estavam olhando para Paulo. Difícil, né? Muito difícil. E Paulo está falando, olha, eu sei que vocês me mal entenderam, vocês mal interpretaram o que eu escrevi. Mas o que eu escrevi não foi por outra razão, a não ser porque eu me importo de verdade com você. E eu fico muito feliz com a humildade de Paulo, porque nós também, naturalmente, quando a gente quer o bem de alguém, a gente fala alguém, a pessoa não ouve, a gente fala que se exploda, né? Que se dane, né? Que, não é? É natural, né? A gente quer, problema seu, né? Isso é muito natural também, né? Muito natural. Mas Paulo é humilde para falar, não, eu não vou me conformar de vocês simplesmente mal entenderem e continuarem dessa forma. Eu não vou deixar que nada fique entre eu e vocês. Eu não vou deixar que esse mal entendido seja uma barreira no nosso relacionamento. Se existe um mal entendido, no entendimento de Paulo, tem que ser removido. Tem que ser esclarecido, porque nada pode nos separar em Cristo Jesus. Irmão, se todos nós como igreja entendêssemos isso, seríamos tanto mais abençoados, tão mais abençoados, irmãos. Se no momento que você descobre que alguma coisa está entre você e o seu irmão, algum mal entendido, alguma má interpretação, foi uma conduta, foi um gesto, foi uma palavra, foi uma situação que aconteceu, e você fala, eu não quero que esse mal entendido fique entre eu e o meu irmão. Eu vou resolver isso, eu vou esclarecer isso. Não vou deixar uma parede, porque a princípio é só o mal entendido. Mas um mal entendido não resolvido, ele vai se tornar numa parede de divisão. Ele vai isolar você do irmão e da igreja. E no final, do Senhor. É uma crescente. E de repente a gente está falando e agindo com o coração cheio de amargura, com o coração cheio de ódio, coração cheio de... todo mundo é hipócrita, todo mundo é falso, todo mundo... E por quê? Porque começou naquela coisa pequenininha lá atrás, num mal entendido, que eu não fui capaz de sentar com o irmão e esclarecê-lo. E aí eu comecei a me afastar e a deixar com que um muro fosse criado entre eu e o meu irmão, entre eu e os meus irmãos, entre eu e Deus. Então, é muito sério, irmãos, isso que Paulo está falando. Ele está destruindo aqui, com amor sincero e com humildade, essa barreira. Pelo menos ele está tentando, ele está fazendo a parte dele, né? E o que mais dói nessa situação é a desconfiança dos irmãos em relação a Paulo. E na verdade é isso, né, irmão? Isso é o que mais dói. E essa é a estratégia. Paulo ele vai falar depois que nós não ignoramos, né, as ciladas do inimigo, né? E uma das ciladas do diabo para separar e criar divisão na igreja é a desconfiança. Isso, como assim desconfiança? Por exemplo, o irmão falou uma coisa ou fez alguma coisa que você não gostou e entendeu mal. E aí, ao invés de você esclarecer aquilo, não. Você guardou para você do jeito que você interpretou e você repassou aquilo para os outros. Foi passando para um, foi passando para outro, foi passando para outro, foi passando para outro. De repente, do mal entendido, uma coisa que não é verdadeira, se tornou um pouco do fermento levé da massa inteira. Um fruto estragado contamina todo o resto. É isso que acontece. Então, a desconfiança no meio do corpo de Cristo é a maior razão, a maior causa das igrejas serem divididas. Nós precisamos confiar um no outro.
Nós precisamos saber olhar, interpretar as pessoas. Olha, se na dúvida, pergunta. Está com dúvida de alguma coisa? Pergunta. Não tire conclusões precipitadas, porque isso vai causar mal ao corpo de Cristo e a você. Amém? Não tire conclusões precipitadas, esclareça. E é a melhor coisa que a gente pode fazer, irmãos. Melhor coisa. Sabe por quê? Porque nós somos chamados por Deus, não foi para retaliar o outro, não foi para condenar o outro, não foi para julgar o outro, não foi para... Não, nós somos chamados, escolhidos por Deus para amar um ao outro, para revelar Cristo um ao outro, para ajudar um ao outro. Então não há lugar para mal entendido, não há lugar para barreiras entre nós. Nós somos um só, um corpo. Sabe um corpo com vários membros? Se eu tirar uma parte de mim, eu fico incompleto. E é exatamente isso. A gente precisa ter entendimento e acreditar na importância que nós temos no corpo de Cristo. Como a nossa função faz falta, como a nossa função faz diferença. Amém? Então é isso. Provérbios 27:6 diz assim: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Eu gosto da versão que diz: fiéis são as feridas do amigo, mas o beijo do inimigo é enganoso, né? Fiéis são as feridas do amigo, porque o beijo do inimigo é enganoso. O verdadeiro amigo, aquele que se importa, ele vai ferir às vezes. Ele vai ferir às vezes. Às vezes a gente está tão preocupado em não machucar o outro, né? Eu sou o primeiro da fila, né? A gente está tão preocupado em não ofender, em não machucar, em não... Deixa. Se for para ficar mal, ter um mal entendido, deixa. Não. O que eu tenho aprendido com o Senhor? Você vai e você faz a sua parte. Se a pessoa não receber, aí você mostra como Paulo está fazendo aqui. Não, você me entendeu mal. O que eu quis dizer foi isso. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, e eu quero que vocês aprendam: todo mal entendido tem que ser lidado logo, porque depois ele cresce, vira uma bola de neve e vira uma coisa impossível de lidar depois. Eu sei que não é fácil. Não foi fácil para Paulo. Ele falou que ele escreveu com lágrimas, com angústia no coração. Ele não fez isso rindo. Esse é um lado. O outro lado é quando a pessoa pouco se importa, né, com o sentimento do outro. Tipo assim, eu não me importo em nada como que o outro vai, se o outro vai gostar ou não vai gostar, né? Esse é o outro extremo, né? O outro extremo é, eu falo mesmo, né? Se não gostar, o problema dele. E também isso não tem a ver com o que o texto diz, tá bom? Isso não tem a ver com que Paulo, o coração de Paulo aqui. Porque isso não está mostrando que você está falando porque você realmente se importa com o outro. Não, você está falando porque é cruel e quer ver o outro ferido, tá? Então, o nosso coração, ele tem que ser tratado por Deus. A gente tem que ser capaz de falar, porque nós amamos, porque nós queremos realmente o bem do outro. E caso aconteça um mal entendido e a pessoa não receba o que a gente tentou comunicar para ela, não tem problema. Não tem problema. A gente vai sentar e a gente vai tentar de novo. Tá bom? Amém, igreja? Isso aqui é vital para nós. Eu estou falando de alguma coisa que é vital para a igreja. Se nós queremos crescer em Cristo Jesus, no caráter de Cristo, amadurecer, cristão maduro. O que adianta, irmãos, você falar que você é cristão há 5, 10 anos e não ter essa maturidade no caráter, não ter esse procedimento? Não adianta nada, é uma vergonha. Já a pessoa fala, olha, eu sirvo ao Senhor há 20 anos, mas eu ainda não aprendi isso. Eu ainda não aprendi a lidar com as pessoas. Isso é uma vergonha. Isso seria uma vergonha para mim. Eu não estou engrandecendo a Cristo dessa forma. Não. Quanto mais tempo no Evangelho, mais eu tenho que ter aprendido. Mais eu tenho que mostrar Jesus nas minhas atitudes. Do modo que eu falo com as pessoas, das minhas intenções. Amém? Glória a Deus.
vocês são excelentes. Agora a gente só falta aplicar, né? Vocês são bons ouvintes, né? Excelentes ouvintes. Todos nós somos. Agora, nosso trabalho é aplicar. Amém? Então nós precisamos desse equilíbrio que só o Espírito Santo pode nos dar. O versículo 5 e 6 diz assim: se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Então presta atenção no que Paulo está falando. Ele se refere a uma pessoa, provavelmente esse mesmo irmão que ele se refere na carta de 1 Coríntios, esse irmão que estava dormindo com a madrasta e foi repreendido e foi disciplinado. Tá? E ele está falando, Paulo diz aqui agora, olha, agora que esse irmão já foi disciplinado, é hora da igreja recebê-lo com amor, que ele havia se arrependido, funcionou a disciplina. E eu quero falar um pouquinho de disciplina para você. Disciplina na Bíblia sempre tem a ver com amor, tá bom? Disciplina na Bíblia sempre tem a ver com amor. Hebreus 12:6 diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O Senhor, ele disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Se nós não quisermos ser disciplinados pelo Senhor, nós estamos falando que não queremos ser filhos de Deus. Mas se nós queremos ser filhos de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, por favor, me disciplina, porque eu não sei tudo, eu não nasci sabendo, eu preciso aprender o que é certo. Eu preciso aprender a te seguir. Eu preciso aprender a ser uma testemunha viva do amor de Cristo nesse mundo. E todos nós, como filhos de Deus, precisamos aprender. Então, esse coração humilde, essa postura humilde é a postura do Filho de Deus. E eu quero ler para você qual foi a disciplina que foi aplicada para esse irmão em 1 Coríntios 5, de 4 a 5. Olha só. Diz assim: quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Paulo, ele foi muito claro. Então, eu estarei com vocês em espírito. E a disciplina que vai ser aplicada para esse irmão é a seguinte: entreguem ele a Satanás. Entrega a Satanás. O que Paulo quis dizer com isso? Ele explica. Para que o corpo seja destruído, mas a alma seja salva. Esse irmão, ele não estava com o coração quebrantado, um coração arrependido. Esse irmão estava no erro e falou: e daí? O problema é meu e eu estou bem, a vida é minha. Ele não estava entendendo a função de parte, de corpo, a importância dele no todo da igreja. E ele foi duro, o coração endurecido. E não havia um outro modo a não ser falar para ele: você não é bem-vindo na comunhão da igreja. Não porque nós somos perfeitos, mas porque você não quer se arrepender. E esse irmão foi afastado da comunhão até que ele se arrependesse, realmente mudasse de direção e pudesse voltar à comunhão da igreja. E ele se arrependeu. Ele deu as costas para o pecado dele e voltou. Gente, algo muito importante sobre disciplina: toda mãe e todo pai que realmente ama o filho, disciplina o filho. A pior coisa dos nossos dias são... Por que as escolas estão cheias de crianças assim insuportáveis, Quem é professor sabe, Insuportáveis, difíceis demais de lidar, insubordinadas, não respeitam o professor, não respeitam a autoridade, porque não aprenderam isso dentro de casa. O pai e a mãe são as primeiras autoridades que a criança aprende a respeitar. E se o pai e a mãe falham em disciplinar a criança e mostrar para ela o que é certo, o que é errado, e que a criança não tem autoridade sobre eles, o que vai acontecer? Essa criança vai crescer sem respeitar professor, polícia e nem a Deus. Não, é um rebelde, não aceita autoridade sobre a vida dela. Então é função do pai e da mãe ensinar, disciplinar o filho. Disciplina vem da palavra de discípulo, a mesma raiz de discípulo, aquele que aprende. Aquele que aprende. Nós não nascemos sabendo.
É preciso que o papai e a mamãe falem, isso sim, isso não, isso pode, isso não pode, isso faz bem, isso faz mal. Dentro de casa é assim. Aqui a gente vive dessa maneira. Se você quiser ficar aqui, essas são as regras. Aprender a dar à criança limites, diretrizes, baliza para ela poder não se perder. É função do pai, é função da mãe. Disciplina é de Deus. Quem ama, disciplina o filho, como Deus nos disciplina. Então não fala, é bonitinho demais para ser disciplinado. É bonitinho agora, mas esse vai crescer. Aí depois te põe para fora de casa, sem dó e sem piedade. É assim que a gente vê, né? Pelo menos eu vejo, vocês devem ver também. Cresce, não tem dó, nem não fala para a mamãe, ai que bonitinho agora. Não, chuta mesmo. E é horrível, gente. É horrível isso. Então, no corpo de Cristo, a disciplina ela tem o intuito de restaurar o indivíduo, tá bom? Então, a intenção da disciplina no corpo de Cristo é sempre essa. Quando o pai e a mãe disciplinam o filho, é porque quer o mal dele? Não, é pelo contrário, né? Exatamente o contrário, quer o bem dele. E na igreja é assim. Quando a igreja disciplina, né, um irmão, não é porque quer o mal desse irmão. Ai, você, já tá mal, vai ficar pior. Tchau. Não. Todo o esforço da igreja, do corpo, quando você se machuca em um lugar, o corpo inteiro trabalha para restaurar aquele machucado. Quando um irmão ele está ferido, ele está machucado, a igreja toda busca restaurar ele. Porque ninguém quer ficar manco, ninguém quer ficar sem um braço. Todo corpo que é saudável quer estar completo. Então não é interesse da igreja aquele membro ser cortado, amputado. Não, é interesse da igreja que aquele membro seja restaurado. Seja curado, possa voltar. Irmãos, entenda assim, nós somos o exército de Cristo. Cada irmão que está mal é um a menos para lutar conosco. Cada irmão que está distraído é um a menos para lutar conosco. A gente precisa um do outro. A gente precisa restaurar um ao outro. A gente precisa mostrar que se importa um com o outro. Então a gente não ajuda um ao outro quando a gente vê o irmão no eu e a gente fala, eu faço vista grossa, eu não quero. Não, você não está ajudando a ele, nem o corpo, nem a si mesmo, porque você é parte do corpo. E você também não ajuda, né? Não é só quando você ignora, mas quando você endossa aquilo. Você aprova aquilo. Ótimo, maravilha para você. Não. Você não está ajudando o irmão, você não está ajudando o corpo e você não está se ajudando. Então, é aí que entra o amor, é que entra o realmente se importar pelo outro, tá bom? E precisamos, irmãos, todos nós precisamos crescer nisso. Porque ele está falando do corpo, o corpo todo. A tendência de cada parte do corpo. Eu sou pastor, mas eu sou parte do corpo, tá bom? O fato de eu ser pastor mostra uma função. De te alimentar com a palavra de Deus, de te instruir com a palavra de Deus, te dar direção como corpo. Mas todos nós, né, somos importantes para o corpo. Aqui Paulo está falando para a igreja, todos vocês, a disciplina foi aplicada pela maioria de vocês, pelo corpo, pela igreja. O fato de um membro do corpo estar doente, não é os outros pouco se importar para que um membro vá lá curá-lo ou se importar com ele. Não. Todo o corpo é responsável diante de Deus por um irmão fraco, por um irmão doente, por um irmão afastado, por um irmão que está machucado. O problema do pecado é que o pecado machuca, ele fere. É por isso que Deus não gosta do pecado. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Eu e você temos que ter a mesma atitude de Deus. Nós devemos amar o pecador, amar o irmão, mas odiar o pecado. E quando a gente odeia o pecado e ama o irmão, a gente se importa e mostra que a gente se importa para o irmão. Amém? Todo mundo está entendendo? Legal? Isso é muito importante, irmãos. Poder reerguer o irmão caído, tá bom? Pensa nisso. Se tem algum irmão em pecado, na hora, eu sou responsável para reerguer esse irmão caído. Isso representa baixa no corpo de Cristo.
baixa no exército de Cristo. Vamos restaurar esse irmão. Vamos ajudar esse irmão a estar forte de novo. Nós precisamos dele forte, porque nós queremos avançar juntos. Versículo 7. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Então Paulo está falando, olha, vocês aplicaram a disciplina, ele se arrependeu, mas agora vocês não podem ficar indiferentes. Se ele se arrependeu, a primeira coisa que deve ser feita é mostrar amor. Então Paulo está falando, olha, assim como o pai e a mãe quando disciplinam o filho, olha, você vai ser disciplinado porque você não obedeceu. Aí disciplina o filho. Mas no momento que não está com raiva, para que a criança não associe aquilo como uma coisa, né, como um mal para ela, tá bom? E aí você vai fazer o que depois de você disciplinar? Agora me dá um beijo, me dá um abraço. Porque o papai e a mamãe não estão com raiva de você. O papai e a mamãe disciplina só porque você errou. Você precisa aprender. É trabalho do papai e da mamãe ensinar você. Mas o papai e a mamãe te ama. E o papai e a mamãe quer que você saiba que a gente te disciplina porque ama você. Amém? Então assim a criança ela já cresce e não se torna um adulto como nós, né? Um adulto como nós, que não suporta nada que venha contra a minha vontade, qualquer que fala contra a minha vontade está contra mim, e a gente fica meio paranoico e doido, né? E só Jesus na causa, né? Então assim a gente pode passar certo, ensinar certo para as próximas gerações. E Paulo está falando para a igreja, agora que a disciplina acabou, recebe esse irmão. E ele diz aqui, perdoa e consola. Presta atenção. Paulo está falando, olha, não é só perdoar, você tem que consolá-lo. Quando a gente erra, e você sabe, quando a gente falha, automaticamente o diabo se levanta para condenar, para acusar. E aí é muito importante, né? Quando nós nos arrependemos e a gente entrega aquilo para Deus, a gente se agarrar na graça de Deus. Por quê? Porque no perdão de Deus, né, aquele que confessa os seus pecados, ele é perdoado. A gente precisa crer e receber o consolo da parte de Deus. Porque senão o diabo ele é o primeiro a querer nos afastar de Deus através dessa condenação. Então, Paulo ele sabe disso e ele fala, olha, vocês devem perdoar, mas não só fala para o irmão que perdoa. Consola ele, conforta ele, anima ele, esteja com ele. Mostre para ele que realmente o passado ficou para trás. Mostra para ele que o que aconteceu já foi. Tudo se fez novo agora. Tudo se fez novo. Tudo foi restaurado. Existem duas formas da gente perdoar. Existe a forma da gente perdoar, né, verbalmente, está perdoado. Mas também, né, mas também não fala mais comigo. Eu te perdoo, mas a gente faz questão de jogar na cara toda hora, né? Mas está perdoado. Eu perdoei. Mas qualquer oportunidade, joga na cara de novo. Isso não é perdão. Isso não é perdão. É como se você quisesse deixar uma cicatriz tão grande na pessoa que ela nunca mais esquecesse o erro que ela causou, né? Não é dessa forma que Jesus nos perdoa. Quando Jesus nos perdoa, Ele esquece. Deus, Ele esquece os nossos erros do passado. Ele joga no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Ele não se lembra mais. Nós até podemos lembrar que nós não somos Deus. Nós não temos a habilidade de apertar um botão e nunca mais lembrar, né? Mas, através do Espírito Santo em nossas vidas, nós somos capazes de experimentar que aquele erro, aquela ofensa que o irmão cometeu, não machuca mais a gente. Não mexe. Aquilo é como se nunca tivesse acontecido. Em Deus é possível isso, irmão. Em Deus é possível isso. E esse é o perdão de Deus. Esse é o perdão que nós experimentamos em Jesus. Esse é o perdão que nós devemos perdoar, porque é com esse perdão que nós somos perdoados. Então, Paulo falou, olha, perdoa o irmão, consola esse irmão, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza, para que ele não fique em condenação e acabe se distanciando da comunhão do corpo de Cristo.
Versículo 8 diz: portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Então, a instrução de Paulo é: como que você vai consolar o irmão que está arrependido? Você vai reafirmar o amor. Você vai falar para ele: olha, eu amo você. Você é importante para mim. Vamos caminhar juntos. Bola para frente. Deixa o passado para trás. Versículo 9: eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Então Paulo está falando: olha, quando eu escrevi para vocês, uma das razões também foi testar vocês, foi ver se vocês iam obedecer a disciplina que eu pedi para vocês aplicar. E vocês fizeram. Paulo sabia que não ia ser fácil chegar para o irmão e falar: olha, você não é mais bem-vindo no nosso meio. Enquanto você não se arrepender, você não é bem-vindo no nosso meio. Paulo sabia que ia ser difícil. Eles teriam que ter coragem para falar isso para aquele irmão. Mas eles falaram, o irmão se arrependeu. Agora Paulo está falando: restaura, reafirma o amor por ele. Isso é lindo. E Paulo fala: olha, vocês foram testados e vocês foram aprovados. Vocês fizeram, vocês obedeceram em tudo. E aí no versículo 10 ele diz: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Então, Paulo está falando, provavelmente esse irmão insultou o Paulo, né, de alguma forma, direta ou indireta. E Paulo está falando: olha, se vocês perdoam esse irmão, eu também perdoo. Diante de Deus, ele fala isso. Diante de Deus, esse irmão está perdoado. Tudo que passou, acabou, ficou para trás. Bola para frente. Jesus disse em Lucas 17:3 o seguinte: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Simples assim. Se o seu irmão fez alguma coisa que te ofendeu, fala com ele. Se ele se arrepender, perdoa ele. Esquece, tá bom? Não deixa que nada fique entre você e o seu irmão. Por isso que é inaceitável quando as pessoas elas saem, né, da igreja, elas falam: ah, não, eu fui machucado. Mas você falou que você foi machucado? Você trouxe à luz essa ferida, essa ofensa? Você falou com o ofensor? Às vezes as pessoas vêm para mim e falam: que nem criança mesmo, né? Pai, mãe, não é assim? O Thomas me bateu. Às vezes as pessoas vêm para mim e falam assim: ei, fulano fez isso para mim. Você falou para o irmão? O que a Bíblia diz? A Bíblia é o nosso manual, né? O que o manual fala? Manual de instrução de cristão. Teu irmão te ofendeu, você vai até ele e fala: você me ofendeu. Se o irmão se arrepender, né? Tá, acabou, perdoa ele. Só que muitas vezes as pessoas... porque não é fácil confrontar, não é fácil, né? A pessoa simplesmente... e quer que ter o pior é querer ter a aprovação de outros nisso, né? Ela não é obediente à palavra, não se submete à palavra e quer a aprovação dos outros nisso. Aí é demais, né? Aí é forçar demais. Então, essa é a palavra de Deus. O perdão, ele fecha as brechas para o diabo. Sempre. Sempre o perdão, ele vai fechar as brechas para o diabo. Muito importante, marido e esposa, perdoem-se. A falta de perdão é a maior brecha que o diabo tem num relacionamento. Irmãos, perdoem-se uns aos outros. A falta de perdão é a maior brecha que o diabo tem para causar divisão no corpo de Cristo. Versículo 11 fala: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Você vê como está linkado, como faz sentido? Perdão. Paulo falou: se vocês perdoarem, eu também perdoo diante de Deus. Esse irmão está perdoado, não há nada mais contra ele. Satanás não tem mais o direito, nem o poder de agir contra esse irmão. Porque nós fechamos essa possibilidade através do perdão, através do amor. Através do perdão nós fechamos as brechas para o diabo na vida desse irmão e na nossa vida. Irmão, enquanto nós não liberamos perdão, nós estamos encarcerados, presos. Nós não temos liberdade que Deus quer para nós, de filho de Deus. Nós ficamos limitados.
aquela coisa, aquele sentimento fica remoendo, aquela amargura fica nos destruindo por dentro. Deus não quer isso. Deus quer seus filhos livres, e é o perdão que nos liberta. O mesmo perdão que recebemos de Deus em Cristo Jesus. Então é exatamente isso que Paulo está falando, a fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Essa versão fala intenções, mas há versões que fala seus ardis ou as suas estratégias, né, as suas ciladas. Né? Nós não podemos ignorar que Satanás, ele é astuto, ele é ardiloso, ele é paciente, e ele está sempre procurando uma brecha. Ele não descansa, irmãos, ele não descansa. Ele está o tempo todo procurando o ponto fraco, quando nós baixamos a guarda para ele atacar. Mas ele é tão baixo, é tão vil, tão que ele só dá golpe baixo. Ele espera a gente baixar a guarda. Ele espera a gente não orar, não meditar na palavra. Ele espera a gente não estar em comunhão com o corpo. É aí que ele ataca. É aí que ele ataca, mas para destruir. O lobo, ele não ataca as ovelhas fortes que está junto com o rebanho. Ele é tão covarde que ele só ataca as ovelhas doentes e fracas que ficam atrás do rebanho. As que não estão junto com o rebanho. Então é muito importante, irmão. Se você quer ser fortalecido espiritualmente, palavra, oração, comunhão. Amém? Essa palavra, tirar vantagem, eu coloquei aqui, ela em grego é pleonectel, e a razão de eu colocar ela aqui para você é porque no Novo Testamento ela só aparece em 4 passagens e 3 delas em 2 Coríntios. Então o fato de Paulo mencionar isso aqui, que Satanás ele procura oportunidade para tirar vantagem, requer uma explicação mais profunda, tá? E a ideia dessa palavra, pleonectel, é a seguinte: explorar, extorquir, prejudicar, trapacear, enganar, distrair alguém para tirar algo que pertence a ela. Sabe aquelas pessoas que elas roubam nas ruas? Elas esbarram em você na perna e tiram coisa do seu bolso, sabe? Elas tiram vantagem de você, né? Elas enganam você, elas exploram você, elas enganam você. É esse sentido que Paulo está falando. Ó, Satanás, ele procura um modo de te defraudar. Ele procura um modo de roubar algo seu. E ele é ladrão. Ele é ladrão. E ele não para. Ele está o tempo todo esperando você se distrair para ele roubar alguma coisa de você. Então, é muito importante isso aqui. Paulo está falando, olha, eu não quero, vocês não devem, nós não ignoramos. Paulo, pelo menos, não ignorava as ciladas, né? As astúcias, né? As astutas ciladas do diabo. Paulo, olha, eu não ignoro, mas infelizmente muito cristão hoje ignora, né? Infelizmente muito cristão hoje ignora como Satanás trabalha. Que ele tenta nos distrair aqui para roubar algo lá. Então a gente precisa muito andar em espírito, a gente precisa muito do discernimento de Deus, para que a gente veja além do que os nossos olhos podem ver. A gente pode ver o invisível, a gente pode, né, perceber o imperceptível, através da comunhão com Deus, tá, irmãos? Então, o perdão, ele fecha as portas, todas as brechas, para o diabo tirar vantagem. Seja sobre nós, ou seja sobre o nosso irmão, sobre a igreja de Cristo. Então é fundamental os irmãos andarem em perdão. Eu quero mostrar aqui um outro slide, quais foram as ciladas usadas pelo diabo aqui. Primeiro contra esse irmão em Corinto, esse irmão que foi posto em disciplina. Qual foi a primeira cilada que Satanás armou para ele? Cobiça, né? De alguma forma esse irmão foi enlaçado pela cobiça. E aí ele achou de alguma maneira que, tudo bem, de ir dormir com a mulher do meu pai, tudo bem. E aí ele foi preso pela cobiça. E logo depois, o que o Satanás faz? Ele primeiro te ilude com uma coisa, né? E depois ele te rouba outra, né? Aí depois veio uma condenação sobre esse irmão. Ele ficou tão desespero, excessiva tristeza,
Ele se sentiu só, ele se sentiu abandonado, ele sentiu que perdeu a comunhão do corpo, a comunhão dos irmãos, e o desespero veio sobre ele. Ele se sentiu longe. Satanás, das ciladas, ele é nos fazendo nos sentir em condenação. Você está longe do Senhor. Você está longe. Isso é uma cilada. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E contra a igreja em Corinto? Primeiro, tolerância com o pecado. Ah, tudo bem. Ah, deixa. Ah, fazer o quê? Ah, se eu falar não vai gostar. Então, tolerância com o pecado. E aquilo foi crescendo. Isso foi uma cilada. Segundo, falta de perdão. Ah, voltou o pecador. Hipocrisia, né? E é uma cilada. É uma cilada. Quando você se acha melhor que o outro. Ah, o irmão errou nisso. Ah, olha que horror, né? Que vergonha. Cuidado. Cuidado que isso é uma cilada. Uma cilada do diabo. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Contra Paulo. Primeiro, injustiça. Ele foi acusado, né? Nossa, que ataque, né? Maligno. O cara fez tudo por aquela igreja. Amava aqueles irmãos. E agora eles estão acusando ele. Falando que ele não tem caráter, não tem palavra. Que injustiça. Que tristeza. Ele poderia, né, humanamente falar, né? Quer saber? Então tá bom, né? Então ele foi atacado também. Foi uma cilada do diabo. Mas ele não desistiu. Ele falou, não. Eu amo vocês. Eu vou lutar por vocês. Eu não vou me render. E depois o desencorajamento. Quando mesmo depois ele falar para eles não receberem, ser mal interpretado. Então, Paulo, que a segunda carta ele está corrigindo ainda mal entendidos. A primeira foi para corrigir o pecado. Essa segunda carta foi para corrigir esse mal entendido. Então ele não desistiu. Ele poderia se desencorajar, mas isso também é uma cilada do diabo. Então eu não sei qual é a sua situação. Não sei se a cilada que o diabo tem preparado para você é com cobiça, é com condenação, talvez seja com tolerância com o pecado, talvez seja por falta de perdão, talvez seja alguma injustiça que você sinta, ou talvez um desencorajamento, vontade de não vir para a igreja, de não ler a Bíblia, de não orar. Não sei. Mas eu sei que Satanás, ele é astuto e não perde tempo. Ele está sempre preparando uma cilada contra o povo de Deus. E nós precisamos lutar com as armas de Deus. Nós precisamos uns dos outros para perseverar em oração, na comunhão, na palavra de Deus. Amém? 1 Pedro 5,8 diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Irmãos, quantos irmãos vocês conhecem que estavam tão firmes no Senhor, mas por causa de alguma cilada dessa, hoje está longe da comunhão da igreja, da comunhão dos irmãos, da comunhão com Deus? Não é um, né? Não é um nem dois, são vários. Ou seja, Satanás, ele tira vantagem sim, irmãos. Ele consegue tirar vantagem contra a igreja, distraindo a igreja para roubar irmãos. Então é muito sério isso. Bom, muito sério isso para nós. Versículo 12. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, presta atenção que Paulo vai explicar agora, que mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo debaixo de tanta pressão, de tanta acusação, de tanta injustiça, de tantas lutas, tantas tribulações, ele é vitorioso em Cristo Jesus. E é linda essa parte, é lindo isso. Ele vai começar falando, quando chegou a Troade para pregar o Evangelho, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, tá? Ele sempre ia a um lugar que o Evangelho não tinha sido pregado, ele não tinha medo de lugar difícil, de lugar, né, difícil mesmo, né? Que onde as pessoas eram hostis, ele não tinha medo.
Ele falou, o Senhor permitiu que eu estivesse ali, é porque Deus tem uma obra ali. Onde quer que Deus nos leve, é porque Ele quer fazer alguma coisa com a gente. E Paulo sabia disso. Onde quer que ele acende uma luz, tem um trabalho a ser feito. Onde quer que um trabalhador é enviado, tem uma seara, uma colheita a ser feita. Esse era o pensamento de Paulo. Então, mas olha só, um homem como Paulo, corajoso, destemido, ele chegou, ele viu uma porta aberta pelo Senhor. Ele foi lá a Troade, na província da Ásia, e o versículo 13 fala: ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Paulo está falando, olha, eu não tinha paz no meu coração, eu não tinha paz no meu espírito, eu estava sozinho. Paulo, ele era corajoso, mas ele também era humilde. Ele sabia que a obra de Deus não podia ser feita sozinho. Ele não podia fazer a obra de Deus sozinho. E isso para mim foi tão esclarecedor, irmãos. É incrível como Deus ele vai abrindo, né, as coisas aos nossos olhos. E realmente, Paulo, ele começava um trabalho, ele tinha Timóteo, ele tinha Tito, ele tinha Silas, ele tinha sempre um ou dois. Provavelmente 2 ou 3, na maioria das vezes 2 ou 3 com ele. Não era 2 ou 3 aprendizes, eram 2 ou 3 pessoas maduras para começar um trabalho. E às vezes eu fico pensando, as pessoas são muito, não diria corajosas, mas elas são muito inocentes, às vezes, de começar algum trabalho sozinhas. Porque o próprio Paulo não fazia isso. O apóstolo de Deus aos gentios não fazia isso. E não é um caso ou dois que a gente vê que a pessoa fica tão desencorajada que ela não quer mais saber do ministério. Porque é muita luta, muita pressão para ela encarar sozinha. Eu creio e eu oro, irmãos, que o Senhor ele possa levar a palavra dele a muitos lugares nesse país, através de nós como corpo de Cristo. Mas eu quero que você ore para que a gente faça isso direito. Eu peço que você ore para que Deus nos traga a maturidade e que a gente possa ir de 2 em 2 ou de 3 em 3, mas nunca sozinho. Amém. Então ele sentiu a necessidade de Paulo e por essa razão, de Tito, e por essa razão ele se despediu e foi para a Macedônia à procura de Tito. Versículo 14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, Paulo ele exclama, graças a Deus, né? Contudo, mesmo diante de tantas dificuldades, de tanta angústia, de tanta aflição, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente. Paulo entendia que aquela aparente derrota para nós cristãos é sempre vitória. Paulo ele olhava as dificuldades, ele olhava as coisas que aconteciam na vida dele, ele não via como derrota. Ele não via, perdi a batalha, oh, nossa, esse ataque aconteceu, pobre de mim, coitado, oh, que vítima eu sou. Não! Ele via tudo isso como todas as dificuldades, as acusações, as perseguições, para ele mostrava a glória de Deus. Ele falava, graças a Deus que sempre, todo o tempo, quando tudo parece bom, quando tudo parece ruim, Ele está nos conduzindo em vitória. O Senhor está nos conduzindo em vitória. Irmão, o Senhor está conduzindo você em vitória. O que os seus olhos veem, o que é, não é o que parece ser. Não é. O Senhor sempre nos conduz vitoriosamente, Paulo está falando. Em Cristo, nós somos sempre conduzidos vitoriosamente. Você está em Cristo? Então você está em vitória. Derrota é só quem não está em Cristo. Então a perspectiva muda. A perspectiva das lutas, das aparentes derrotas, elas são transformadas à luz de Cristo. E ele diz, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E porque nós estamos em Cristo, irmão, quando você passa pelo estreito, pela dificuldade, pela luta, pela tribulação, você está em vitória. E mais, Deus está exalando o perfume de Cristo através da sua vida.
As pessoas à sua volta, elas podem perceber algo diferente em você. Poxa vida, essa pessoa passa por tantas coisas até que eu passo, as pessoas dizem. Ela passa pelas mesmas aflições, mas olha para mim e olha para ela. Olha para mim e olha para ele. Olha como eu reajo e olha como fulano reage. Tem alguma coisa diferente nessa pessoa? Sim, é o conhecimento de Cristo, o conhecimento de Deus. O fato de você conhecer Deus te faz especial. O fato de você conhecer Deus muda toda a perspectiva à sua volta. A sua luta, sua derrota, não é derrota. É uma vitória. Você só não entende. Você só não consegue interpretá-la ainda. Mas em Cristo Jesus a aparente derrota é uma grande vitória. E Paulo, ele sabia disso. E ele sabia que aquela vitória, aquele momento difícil, não estava afetando só a ele, mas estava fazendo com que Cristo fosse conhecido também por aqueles que estavam à sua volta. Quando você passa por uma dificuldade, irmão, Deus está dando a oportunidade para que outros conheçam Cristo através da sua vida. Graças a Deus por isso. Paulo, ele entendeu isso. E a figura aqui, eu quero falar bem sucintamente. Quando Paulo, ele vai falar esse versículo, ele fala os versículos seguintes, o versículo 15 diz: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Aí o 16 fala: para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Então a figura que Paulo passa nesses 3 versículos é a seguinte. Na mente de Paulo, ele tenta descrever em suas palavras uma marcha triunfal romana. Quando o exército de Roma voltava vitorioso de uma guerra, eles tinham um desfile, um grande desfile. Eles mobilizavam, eles paravam toda a cidade de Roma e os olhos de todas as pessoas estavam voltadas para esse desfile. O comandante que venceu a guerra num solo estrangeiro e que matou mais de 5.000 soldados inimigos, ele era condecorado, era dada a ele honra, era dado a ele a montar numa carruagem de ouro e desfilar numa rota especial na cidade de Roma. E não só ele, os seus oficiais estavam ao redor dele, os soldados romanos vinham, e não só isso, os sacerdotes romanos queimavam incenso, um aroma gostoso, agradável, cheiroso, era queimado para os deuses romanos, e em homenagem àquele comandante que venceu aquela guerra, que anexou mais um território estrangeiro ao Império Romano. Era dado toda a honra e toda a glória para aquele cara, e os olhos de todos estavam postos nele. Como Paulo interpreta isso? Ele deixa a gente saber. Com esses versículos, Paulo está interpretando essa marcha triunfal romana. Ele fala: nós somos perseguidos, passamos por lutas, por grandes dificuldades, somos acusados, contudo inocentes. Mas ele fala: nada disso tem problema, porque Deus está sempre nos conduzindo em vitória. Ele olha Jesus como comandante que veio para a terra estrangeira, esse mundo, e derrotou o exército inimigo. Todas as hostes do diabo, todo o poder de Satanás foi destruído naquela cruz. O poder do diabo contra as nossas vidas chegou ao fim. E um detalhe importante é que nesse desfile, os soldados romanos traziam acorrentados os inimigos que eram capturados na batalha, para que eles, no destino final do desfile, que seria o Circus Maximus, a arena, famosa arena, onde os gladiadores lutavam, onde cristãos mais tarde foram colocados para serem devorados por animais ferozes, ali os inimigos eram lançados para entretenimento do povo. Então, isso é aí que está a grande, o toque, a beleza desse texto. Paulo está descrevendo Jesus como esse comandante triunfante, ele como um dos seus oficiais, e os inimigos cativos, capturados, destruídos, Satanás e todos os demônios. E agora o detalhe, aquele incenso
Aquele incenso, ele tinha significado diferente para as pessoas durante aquele desfile. Para um soldado romano, por exemplo, aquele cheiro, o cheiro daquele incenso, era uma fragrância de vitória. Os soldados, eles vinham triunfantes, eles vinham radiantes, eles vinham vitoriosos da batalha. Aquele cheiro, para eles era de vitória, de honra, de glória. Toda Roma estava parada, toda Roma estava homenageando eles. Mas para aqueles prisioneiros, cativos, capturados, que estavam indo para ser lançado para bestas ferozes para devorarem eles, aquele incenso não tinha o mesmo significado. Para esses capturados, aquele cheiro era cheiro de morte, era cheiro de derrota, era cheiro de que chegou o fim. Paulo, nesses versículos, ele está ilustrando para nós a vitória gloriosa do Senhor Jesus Cristo sobre o inferno e sobre a morte. Nós somos esses oficiais, irmãos, que podem se alegrar. Cristo para nós tem cheiro de vida eterna, abundante, completa. Mas para aqueles que rejeitam, tem cheiro de morte. E Paulo falou, assim somos nós, assim é eu, assim é você nesse mundo. As pessoas estão olhando para nós, em todo canto que a gente vai, as pessoas estão olhando para nós. E Paulo está falando, nós nesse mundo somos a fragrância de Cristo, somos o perfume de Cristo. Para aqueles que vão herdar a vida, o que você tem? Eu quero esse Deus, eu gostei disso, eu quero isso, eu preciso dessa vida eterna, eu quero essa salvação. Você é usado nesse mundo por Deus como cheiro de vida, como um perfume de Cristo para os que hão de herdar a vida. Mas para aqueles que não querem saber de Jesus, para aqueles que não querem se render a Jesus, você incomoda eles, porque você traz cheiro de morte, de derrota, de fim. Assim é o Evangelho, irmãos. O Evangelho para nós tem cheiro de vida, de glória e de vitória. Mas para Satanás e o inferno, cheiro de morte, de derrota, de fim. Amém? Paulo, ele olhava tudo o que acontecia na perspectiva do céu, não na perspectiva do homem. E era assim que ele era encorajado. O versículo 17 diz: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, novamente, Paulo, ele deixa claro para os irmãos: ei, irmãos, eu não sou daqueles que enganam, eu não sou daqueles que usam da piedade como fonte de lucro. O meu interesse com vocês não é de tirar vantagem como o diabo. Não, pelo contrário, eu prego o evangelho puro, simples, como ele é. E essa palavra, não negociar visando lucro, é uma palavrinha eilicrineia, que significa puro ou transparente. Paulo está falando, olha, eu não sou daqueles que visam lucro, mas... Perdão, essa eilicrineia é para sinceridade, tá bom? Sinceridade. Paulo está falando, eu prego o evangelho puro e transparente, com sinceridade, não como os outros. Aqueles que inflamaram o coração dos coríntios contra Paulo, aqueles que vinham de Jerusalém falando, questionando a autoridade de Paulo, aqueles que falavam que Paulo era um interesseiro, era um manipulador, era alguém que queria tirar vantagem deles. Paulo falou, eu não sou desses. Eu não sou desses. 1 Timóteo 6, de 3 a 5, nos traz uma mensagem clara da palavra de Deus para esses que fazem da igreja, da piedade, da Bíblia, uma forma de ganhar dinheiro.
Diz aqui: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Infelizmente, muitos homens que usam da piedade do Evangelho para tirar vantagem como fonte de lucro. Mas Paulo está falando, esse não sou eu. E Paulo, ele termina aqui falando que ele, pelo contrário, ele é um homem enviado por Deus, um verdadeiro apóstolo de Cristo. Eu quero terminar com Romanos 8, irmãos, de 31 e 37, que diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Amém? Pode ficar de pé e a gente vai orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e obrigado, Deus, porque nós somos, ó Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, eu não sei quais são as lutas que meus irmãos estão passando, eu não sei quais são as ciladas, Deus, que Satanás armou contra eles, mas eu oro no nome do Senhor Jesus que o Senhor desfaça agora toda a cilada do inimigo em nome de Jesus. Que o Senhor traga luz nas trevas, que o Senhor traga entendimento ao coração e à mente de cada irmão. Que possamos em Cristo Jesus, à luz da Tua palavra, Senhor, ter discernimento